que a gente fala nessa hora, né? Impensável. Eu já falei isso ano passado. A série que contempla cada um dos nossos passos, né? Os meus, que no começo foram bastante solitários, mas eu penso que não foram tão solitários, não, porque quem me acompanhava eram os pacientes. Então, quando você está cuidando de uma pessoa, você nunca está sozinho. E aí, nesses tempos, né, do impensável, eu falo uma coisa que não dava nem para você sonhar, você não pensa. Aí ele fica impossível, porque você pensa nisso e fala, não vai, imagina, vai ter chance disso acontecer aqui. Aí, depois do impossível, vem o improvável. Pode ser, mas acho que pouco provável que aconteça nesse momento. E daí, do improvável, tem um salto quântico. Você sai do improvável e vai para o inevitável. E a gente já está vivendo momentos no nosso país que a gente já saiu do inevitável. A gente está no imperdível. Não dá para perder esse movimento, que foi o que a gente conversou há 2 anos atrás. A gente olhava lá para aquele evento lá no Endwell e falava, a gente já está dentro disso aqui. A gente já pertence a isso. Só falta a gente ouvir a nossa voz dentro desse projeto. E aí, o primeiro infinito, que foi o ano passado, foi a primeira manifestação da nossa voz. E que bom que teve gente fora daqui, que acreditou na gente, né? E que veio, e que participou. E que sentiu na pele, no cheiro, nos sentidos todos, né, como a Solenta falou, a nossa força. E a nossa força aqui no Brasil é uma força muito intensa e, ao mesmo tempo, tem uma delicadeza, que é uma característica muito própria de quem faz o que faz e faz o que faz porque ama o que faz. E só por isso, basta. E aí, nesse imperdível que a gente está vivendo agora, nós estamos traçando um caminho que agora é sem volta, porque agora, além da gente ter companhia, né, a gente consegue fechar os olhos e se conectar com pessoas em todo o mundo. Então, depois de tudo que a gente ouviu hoje, né, a Jéssica, num primeiro momento, não sei se ela está aí, tá? Já foi. A Jéssica, num primeiro momento, trazendo para nós o impensável, de fato. Como é que você pode ter ousadia de transformar a morte do seu filho num movimento mundial que privilegia as pessoas que têm coragem de ouvir ela falar? E aí, quando ela traz toda a história que ela trouxe da experiência da perda do Mason, ela mostra para a gente, nos olhos dela. Eu queria ter tido, o ano que vem, a gente pode fazer isso, assim, deixar um manual de instruções para frequentar o infinito. Aprenda a olhar nos olhos. Especialmente nos olhos de quem sobe aqui. Porque nos olhos de quem sobe aqui tem tudo o que eles viveram antes de chegar até aqui. E nos olhos dela tinha toda a história, e mais tudo o que ela se transformou e o que ela tem transformado o mundo a partir do compartilhar da história. Aquela fotografia, né, da mão dele sobre o peito dela. O quanto você precisa de coragem para olhar aquela foto? E, para além da coragem de olhar aquela foto, você precisa passar por um processo muito profundo de se libertar da necessidade de olhar para a dor que não é sua e tentar transformar ela na sua. Eu tenho certeza que, naquele momento, muita gente aqui se emocionou pensando no próprio filho. Ou pensando no filho de alguém que você ama muito, você não tem filhos, mas tem um sobrinho. E aí a necessidade da gente tomar consciência de que é preciso a gente olhar a dor do outro sem necessariamente passar por ela.
Felizes aqueles que conseguiram se emocionar com aquela foto, sem precisar imaginar ninguém conhecido tocando seu peito. Nenhuma criança conhecida tocando seu peito. Que mundo melhor que a gente vai ter quando a gente chegar nesse momento onde a gente possa olhar a dor do outro e se emocionar com a dor do outro pelo respeito que aquilo te inspira. Não porque ele te toca na sua vida, ou porque faz você dar valor naquilo que você tem, porque se você tem um filho de 2 anos, ou você teve um filho de 2 anos que ainda está vivo, você agora vai chegar em casa e vai amar ele mais só porque você viu aquela foto. Não conta para ninguém se você fizer isso, porque isso não é bonito. O bonito seria você olhar para todas as crianças de 2 anos e todas as mães de crianças de 2 anos e honrar cada uma delas em cada um dos momentos dela com essas crianças de 2 anos. E se você precisa ser mais capaz ainda de olhar para todas que perderam seus filhos, com 2, com 5, com 20, com 50, com 60 anos. E se emocionar em respeito à dor delas. É disso que a gente precisa nesse momento, onde o que o mundo mais tem para oferecer para a gente é a oportunidade da gente desenvolver e apresentar compaixão. Porque o sofrimento, se a gente gosta tanto de servir, a gente deveria sorrir, porque o que o mundo mais precisa é que a gente possa estar a serviço. Essa capacidade da gente olhar a dor do outro e respeitar a dor que ele sente, e se emocionar com a força que ele demonstra em enfrentar aquilo, é algo muito novo, porque talvez a gente nunca tenha tido coragem de fazer isso. E aí, quando a gente vai falar de coragem, a gente escuta o Steve falando. Eu vejo em cada escolha que você vai assinalar lá a tua escolha para ser profissional de saúde, muitas pessoas fazem isso por covardia, porque elas não têm coragem de enfrentar uma vida sem o conhecimento técnico que a vida talvez possa exigir. E aí você vai ser médico para descobrir o mistério da vida, você vai ser enfermeiro para poder controlar a vida. Você vai ser fisioterapeuta para controlar o movimento da vida. Você vai ser psicólogo para controlar o pensamento, a emoção da vida. Então, internamente, talvez o primeiro movimento que a gente faz quando decide ser profissional de saúde é em busca de um controle. E quando você decide escolher o controle, você começa a se tornar um ser faminto por conhecimento. E aí você quer mais pós-graduação, você quer mais cursos, você quer mais congressos, você quer mais livros, você quer mais artigos, você quer mais conhecimento. Tudo isso para você ter coragem de entrar no quarto de uma pessoa que está em fase final de vida. E quanto mais essas ferramentas todas que você busca para ter segurança, maior a tua chance de se acovardar diante disso. Os grandes, os mais potentes especialistas de todas as áreas dificilmente passam visita nos seus pacientes que estão morrendo. Eles deixam para os residentes passarem. Eles não têm coragem de encarar uma vida para além da doença em que ele se tornou especialista. Teve uma história que foi contada, a moça estava sentada por aí, a psicóloga está aqui ainda? Estava por ali, que ela contou sobre você, que você contou sobre o teu paciente sapateiro, né? Você tem coragem de entrar no quarto dele, e muito da sua coragem vem da sua humanidade que ainda não foi destruída pelo teu conhecimento, ou por todo o conhecimento que ainda vão te forçar a ter. Eu sempre digo, a gente entra humano na faculdade e sai médico, ou sai enfermeiro, ou sai fisioterapeuta. A nossa humanidade ela caminha com a gente até que a gente decida abrir mão dela em prol de algum controle. E aí esse controle traz para a gente experimentar essas situações, onde você interage com a pessoa que adoece, não tanto com a doença dela, porque você é estudante. E, às vezes, com a doença, a gente ainda precisa de mais tempo para aprender, para poder interagir com ela, você interage com o paciente. E aí você, provavelmente, é uma porta que se abre quando você entra no quarto dele. Eu tenho certeza que ele sorri. Porque ele fala, chegou o meu portal. Chegou os olhos pelos quais eu não me vejo adoecido.
E aí ele te encontra, ele compartilha com você. E aí tem um osso do seu ofício, que é a sua supervisora. Você vai ter que lidar com ela. É um osso do ofício. Tem uma Rói, expressão, mas sei não é se o tem. rói, né? É? Rói o osso, mas Rói não é o o rói. osso, Não é o né? rói. Não é. Quando você tem muitas pessoas que não foram preparadas para estarem onde estão, porque a cultura do momento em que elas se prepararam não permitiu que elas fossem capacitadas para lidar com esta humanidade, elas construíram um argumento em cima de conhecimento que privilegia a distância. Aí, quando a sua supervisora falar com você de novo, tenha um olhar portal para ela também, não de julgamento. Ontem o Steve falou muito sobre isso. Eu estou falando isso com muita frequência também. A pessoa que é contra, ela é contra porque ela não sabe ser a favor. Ela está fazendo tudo o que ela pode fazer para ajudar aquela pessoa, mas ela acredita que o caminho único possível é aquele que ela aprendeu. E quanto mais velho, mais tempo de prática que essa pessoa tenha naquele caminho, que é um caminho que inviabiliza muitas vezes a humanidade, mais difícil é dela enxergar de uma outra forma. Então, a gente precisa ter compaixão. Assim como outro dia eu falei com o Felipe, que é o estudante de medicina que está aqui, que compartilhou no momento de uma discussão de caso, uma paciente que era evidentemente merecedora desse olhar do cuidados paliativos. Quando ele questionou a respeito disso, ele foi severamente repreendido, no sentido de ainda abordá-lo como quem acusa alguém que quer desistir de uma paciente. E aí ele compartilhou comigo e falei: não se angustia, você está certo, ele não sabe. E não, tudo que você justificou está correto, porque você sabe, você se abriu ao conhecimento técnico da indicação, do processo todo de oferecer cuidados paliativos para um paciente, que traz melhoria da qualidade de vida, pode aumentar o tempo de vida dele, mas essa informação não está disponível ainda para todos. E é quando o Tom fala que nós somos responsáveis por esse processo de levar a informação para quem vai poder fazer mais pelos outros. E aí essa coragem que o Steve contou tão magnificamente, né? De você ter coragem de fazer uma pergunta, mas a coragem de fazer a pergunta certa, porque a pergunta errada todo mundo sabe fazer, que é aquela coisa: você quer que faça tudo pela sua mãe? Só tem uma resposta, verdade, né? Essa pergunta ela não deveria ser feita. Você quer vender? Quem tem filho aqui? Quer vender seu filho? Tem outra resposta para isso? Tudo bem, pode ser uma criatura meio difícil. Você vai pensar depois, quanto será que ela pagaria por isso, né? Mas é uma pergunta que vem de um lugar onde não há dúvida. E é essa resposta que a gente precisa buscar dentro de nós quando a gente escolhe olhar o outro e estar a serviço dele. A gente não pode... Se alguém perguntar: você quer mudar de trabalho? Você quer fazer outra coisa? A sua resposta precisa vir do mesmo lugar que vem a resposta: não, não quero vender meu filho. Do mesmo lugar: sim, eu quero que faça tudo pela minha mãe. É um lugar que é um lugar bem sagrado dentro da gente, que é um lugar onde mora a nossa direção humana. A direção humana ela só coloca a gente... É uma bússola. Lembra a bússola do Harry Potter, não, do Jack Sparrow? A bússola quebrada que ele tinha? A bússola que apontava para onde o coração dele queria ir. Todos nós temos essa bússola dentro de nós. Só que a gente acha que está quebrada, porque, às vezes, a gente tem... Os nossos pensamentos atrapalham a nossa busca por esse caminho humano. E aí o Steve fala para a gente sobre coragem. Então, antes de mais nada, o que nós precisamos para continuar fazendo o que a gente faz, ou para tentar fazer aquilo que a gente acredita que precisa ser feito, é coragem. E a coragem ela só vai se manifestar quando você conseguir conversar com o seu medo. Você não vai conseguir ter coragem com base em ferramentas, em
habilidades, competências, número de certificados. Isso são escudos protetores. É como se fosse um escafandro que te protege da interação com o paciente, mas te sequestra da possibilidade de ter esse encontro. Aí depois vem o Roy falando sobre voluntariado. E aí, eu escutando ele falar aqui, eu fico olhando. Nos olhos do Roy, eu já olho há bastante tempo. E tem um lugar que eu encontro nos olhos dele que é de paz total. Aí, eu sempre que encontro, eu falo assim: eu posso te amar para sempre? Assim, enquanto eu viver, assim, o dia que eu estiver no leito de morte, assim, eu vou fechar os olhos. Tem uma coisa que eu aprendi com o Lama Padmasambhava, que é um lama aqui brasileiro. E aí eu perguntei para ele: Lama, o que eu falo para uma pessoa que está morrendo e que eu vejo nos olhos dela muito medo? E aí ele falou para mim: Ana, se você souber qual que é o sagrado para essa pessoa, se for Buda, se for Jesus, se for Nossa Senhora, se for Santa Rita, você descobre qual que é o sagrado para ela. E aí você fala para ela assim: fecha os olhos e olha nos olhos de Jesus, olha nos olhos de Buda. E aí você vai ver o rosto dela desmanchando de medo. Vai sair. Porque quando você sustenta os olhos em alguém que você considera sagrado para você, o medo vai embora. E talvez a gente precise desses olhos para que a gente encontre a nossa coragem. Porque a gente precisa dissolver o medo primeiro. Porque a gente não vai encontrar nenhuma ferramenta muito habilidosa se a gente basear a nossa ferramenta no medo. A gente precisa consolidar a nossa ferramenta na coragem. Então, eu vou em frente em direção a esse paciente, a esse cuidado. Então, eu vou com coragem. E essa coragem eu encontro na ausência do medo. E aí eu falo que quando eu estiver lá nas minhas horas, eu acho que se alguém me tivesse ideia, assim, eu vou fechar os olhos e pensar nos olhos do Roy. Você me dá uma paz danada. É muito bom. É o estado de presença que a Solenta descobriu em você. Porque quando a gente está com alguém, a gente olha para essa pessoa e a gente vê o que nasce dela. Essa foi uma outra coisa que eu aprendi também. A gente precisa lavar os nossos olhos para poder enxergar o outro como ele é. Não como ele pode ser, ou como ele era, ou como ele está agora doente, mas como ele é agora, nesse momento. E a gente tem que lavar os olhos. A gente já veio com esse material instalado de fábrica, que são as lágrimas. A gente lava os nossos olhos para a gente poder ver as coisas de uma outra forma. Aqui muita gente lavou os olhos muitas vezes aqui. Eu lavei várias vezes aqui. Não sei por que a gente insiste em passar maquiagem. E aí, quando você lava seus olhos, quando você abre os olhos de novo, você enxerga coisas que você antes não enxergava. Para a gente continuar nesse trajeto e entender profundamente até o que o Michael trouxe agora, né, da construção de prédios que curam, a gente precisa, nesse momento, principalmente aqui no nosso momento do Brasil, construir pessoas que curam. Porque a gente mora em nós, né? Como a Solenta falou no começo. Vocês habitam vocês, né? Estão dentro do próprio ser. A gente não mora em São Paulo, em São Francisco, em Chicago, em Arizona. A gente não mora nesses lugares. A gente mora em nós, dentro de nós. Esse é o lugar que a gente habita. E a gente, para habitar esse lugar, a gente precisa saber lavar os nossos olhos e oferecer as nossas mãos para a gente poder transformar tudo que está difícil nesse mundo. Porque, nesse mundo, se você não está a serviço, você está contra ele. Então, se a gente não fizer a nossa escolha e a gente não se preparar para tudo que nós precisamos fazer, e entre o fazer também está o aprender, a gente está do outro lado. A gente está no lugar de quem atrapalha quem está a serviço. Então, e essa consciência a gente vai conseguir levar para os outros, para além daqui, não só na fala. A gente tem que mudar as pessoas pela nossa
atitude, pelo nosso olhar. Isso é que faz mudança no mundo. É claro que a palavra é muito boa de compartilhar, mas a palavra que vem de um lugar do texto, que vem do slide, que vem de um lugar que não é de dentro de você, não transforma. É uma palavra vazia. A gente precisa aprender a fazer uma pergunta muito valiosa até para nós mesmos. E se essa for a nossa última vez? E se essa for a última vez, depois da qual não vai ter mais nenhuma vez? Precisa valer a pena. Muito obrigada.